Boa noite, gente. Então, essa é a terceira aula, né, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a gente vai dar seguimento aqui no que a gente já tem aprendido. A gente passou aí pelo capítulo primeiro, boa parte. A gente entra no capítulo segundo a partir da semana que vem. Mas no dia de hoje a gente ainda vai voltar e falar um pouquinho de alguns aspectos do primeiro capítulo, tá? Então, eu vou projetar aqui a minha tela. Peraí que agora bagunçou tudo. Peraí. Eu vou projetar minha tela com o texto bíblico para fazermos a leitura do texto e depois vamos explorá-lo, tá? Vocês só me confirmam, por gentileza, se vocês estão vendo a minha tela. Estamos sim. Muito bem. Muito bem, gente. Então, eu vou pedir aí para algum irmão aí ler, se puder fazer a gentileza. Então, é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 12. Quem puder, por gentileza, ler, me ajuda. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e a majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo a Tessalonicenses, de 1, 3 a 12. Muito obrigado, Rosângela, pela gentileza da leitura. Semana passada, a gente teve uma aplicação bem pastoral do texto. A Rosângela fez uma exposição aí muito boa, né, relacionados a algumas questões que falavam sobre perseverança, né, esperança e esses termos. Então, quem não teve a oportunidade de ouvi-la, né, eu recomendo fortemente que vá até o YouTube lá e procure. Então, essencialmente a gente vai falar do mesmo texto, só que com um foco um pouco diferente, tá? Menos pastoral e talvez um pouco mais técnico, por assim dizer, onde eu deixei aí em destaque dos nossos objetivos no dia de hoje, né? Quer falar um pouco sobre esse primeiro termo aí, que o revelado da parte do verso que diz que isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, e a segunda, que é o termo ele vier, que está na outra parte do versículo que diz isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado. Então, esses são os dois interesses que temos hoje. Novamente, né, como eu disse, talvez ele vai ser menos pastoral e talvez um pouco mais técnico barra teológico aí, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência, mas eu acho que vai ser interessante no final das contas, ok? Então, seguindo nesse propósito, né, vamos falar primeiro um pouco dessa questão aqui da revelação, tá? Então, vamos voltar no texto rapidamente. Qual que é o contexto onde ele fala de que o Senhor Jesus ele vai ser revelado? Né? Deixa eu pegar minha canetinha.
Canetinha. Olha só. O contexto que fala aqui, no caso da revelação, nossa, tá grosso. Como é que faz para deixar isso um pouco menor, hein? Acho que é assim. Não, sei lá, mas enfim. Que é o contexto de alívio, né? A gente falou sobre isso, né, Rosângela, de alívio, né, na aula passada. Poxa, mas quando que virá o alívio, etc e tal, e a gente ficou nessa discussão, mas nós vimos, né, que o alívio para aqueles que passam por tribulação, alívio a vocês que estão sendo atribulados, acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado. Então, o alívio perpétuo, né? É claro que Deus ele vai dar momentos, né? Momentos onde a corda vai estar menos prestes a estourar, né? A arrebentar, né? A nossa vida, né? Ela passa por altos e baixos. A gente eu gosto quando os jovens cantam na igreja que eles trazem umas músicas meio diferentes, né? Eu não conhecia essas músicas de hoje, né? De manhã. E eu lembro de uma das frases de uma das músicas que eles cantaram, é que eles falaram assim, ó, que o Deus dos montes também é o Deus dos vales, né? Ou seja, né? Faz parte da experiência cristã o vale. Faz parte da experiência cristã a gente ser atribulado, a gente passar por problemas, né? Obviamente, né, olhando a carta de 1º e 2ª Tessalonicenses, você vai ver isso muito claramente, que a tribulação, que o sofrimento, aí também fazendo voz a Paulo, que o vale, né, que o vale da sombra e da morte, ele é parte da experiência cristã. Tá? Cristianismo sem tribulação, sem sofrimento, ele não é bíblico, ele é um parque de diversões, ele é uma mensagem ali motivacional, né? Então, se nós quisermos ser como o nosso mestre, nós temos que seguir os passos que ele andou, né? E a principal missão dele foi carregar sua cruz, né? E no centro da mensagem do evangelho está a cruz. Então, naturalmente, passaremos por tribulação, mas ela é momentânea, né? Como Paulo, inclusive, né? Então, Paulo também vai dizer que ela é momentânea, né? Na carta lá de Coríntios. Mas esse momentâneo, ele tá diretamente relacionado com o momento onde isso vai acabar. E que, de fato, segundo esse texto, é no momento em que o Senhor Jesus for revelado lá do céu. Tá? Muito bem. Isso acontecerá, o nosso alívio, no momento em que se Jesus for revelado lá do céu. Focando na questão aqui do revelado lá do céu, esse revelado, ele é o termo Apocalipse. Olha só que interessante, gente. O termo revelado, ele está nas nossas Bíblias, traduzido, e é o termo Apocalipse, aqui ele está, ó, tá? Aqui está Apocalipsei, né? Porque ele está em outra forma verbal ali, mas é basicamente na revelação do Senhor Jesus lá do céu. Então, este revelar, né, que ele fala ali no texto, isso vai acontecer quando o Senhor for revelado lá do céu, é o termo Apocalipse, que está nas nossas Bíblias, tá? E o que é Apocalipse? Aí eu trouxe uma figura aqui para ilustrar bem, que é o do noivo tirando o véu da noiva, né? É justamente isso, né? É o ato de algo que está coberto, que é descoberto. Isso é Apocalipse. Essa que é a gênese da palavra, tá? Então, Apocalipse não tem a ver com guerra, não tem a ver com, com tiro, porrada e bomba, não tem a ver com, nossa, o bicho vai pegar no futuro, não. Apocalipse está revelado, está descoberto, tá? Este é a gênese, né? O uso da palavra Apocalipse. Aqui está algumas das
da explicação, né, desse verbete, né, enquanto um substantivo, ele é utilizado às vezes como verbo, às vezes como substantivo, mas é o ato de tornar descoberto, exposto. Uma revelação de verdade, instrução. E essa é uma revelação, uma instrução relativa às coisas antes desconhecidas, então elas eram desconhecidas e elas passam a ser conhecidas. Este movimento de trazer algo que é desconhecido para algo que é desconhecido é o Apocalipse, né? Inclusive, tem algumas Bíblias, e também em inglês, Décio, que no último livro da Bíblia não se chama Apocalipse, se chama Revelação, Revelation, né? Se você for numa Bíblia em inglês, se for lá, Revelation. E algumas Bíblias em português, sobretudo de traduções diferentes, né, da nossa, eles não trazem como Apocalipse, eles trazem como Revelação, tá? Que mais? Uma revelação, instrução usado de eventos dos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte de sua realidade. Não era a realidade, agora é a realidade, tá? Ou manifestação, aparecimento, tá? Então, isso é o Apocalipse, esse revelar, conforme o texto que a gente viu, que a revelação que vem lá do céu, né, ele é algo que não se via e passa a ser visto. É algo que estava. Eu lembro muito, gente, daquele texto de Paulo, quando ele fala, né, agora a gente vê como sombras, a gente vê mais ou menos, mas um dia nós veremos face a face, né? E pensando em Paulo, ele é o cara que mais gosta desse termo, né? É, temos nas cartas de Paulo, essencialmente em Paulo, nós temos ali mais ou menos umas 20 vezes esse termo Apocalipse sendo usado em contextos diferentes, tá? Alguns deles estão aqui. Romanos 2:5. Quem pode ler aí? Por favor. Contudo, Uhum. contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. 1 Coríntios 14:6. Eu peguei um de cada livro, né, para vocês verem a amplitude da utilização do termo em outros livros na teologia paulina. Quem pode ler o Coríntios aí? Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Muito bom. E Efésios? Okay. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Aqui são outros usos, mas esse último uso agora de Efésios me saltou a atenção, né? Como ele liga, né, o termo revelação, canetinha, como ele liga o termo revelação com o termo mistério, né? E isso, gente, é fundamental quando a gente pensa na Bíblia, porque a Bíblia, ela é de como poderia dizer assim, ela é de um departamento diferente da ciência, né? A ciência, ela lida com método, ela lida com experimentação, ela lida, né? Existe um método científico, né? Por isso que a Bíblia não é um manual científico, porque ela não se presta a isso. A Bíblia é revelação. A Bíblia é um mistério, né? As verdades concernentes às Escrituras, né? Ela é um mistério que Deus decide nos revelar. Né? Então, o mistério, na verdade, ele é uma via de mão única. Não é algo que eu faço, é algo que eu recebo. O cristão, ele não revela, né? Ele não é detentor de nenhum tipo de revelação, né? Isso vem de Deus. Então, a revelação, ela sempre parte de Deus para os homens. É sempre uma iniciativa dele.
E aí a gente vai ter isso aí, assim, de forma abundante, né, nas escrituras, em muitas ocasiões, onde a gente percebe, né, que tudo aquilo que os homens têm conhecimento do que se refere ao Senhor Deus, só aconteceu porque o Senhor Deus decidiu fazê-lo. Os 10 mandamentos, por exemplo. Algo dado diretamente por Deus para os homens, né? E muitos outros, né? Então, essa revelação, ele tem muito desse sentido. É claro, gente, é claro, porque todo esse esforço é para trazer para vocês de que a revelação, né? Ela vai um pouco além, né? Do que esse fato de Jesus ser revelado, ele vai um pouco além de uma coisa muito básica, assim, sabe? Muito corriqueira, né? Envolve mistérios sendo descortinados, né? Envolve a ação do Senhor Deus em nos, em nos mostrar as suas verdades, né? E quando a gente pensa em Apocalipse, né? Apocalipse, gente, aí sim, quando você vai para as Escrituras e lê o texto de Apocalipse, ele é o que a gente chama, né, e aí agora é um palavrório meio técnico aqui, ele é um gênero literário. O que é um gênero literário? Um tipo literário de narrativa. Você vai ter ali o quê? Uma história. Aí pode ser uma crônica, pode ser ali um conto, pode ser uma piada, né? Então, e que é diferente de uma bula de remédio, né? Que ela tem toda uma estrutura de ser escrita ali e tal, que é diferente de Provérbios. Quem estava em Provérbios que a gente lembra, né? No bimestre passado. Você precisa saber que ele tem ele tem uma estrutura de texto que ele obedece a alguns critérios e que você não pode ler Provérbios como você lê o Evangelho, por exemplo, né? Porque são coisas distintas. Você não pode ler as cartas de Paulo como você lê, sei lá, as histórias dos reis, né? Por quê? Porque elas têm estruturas literárias, técnicas, forma como ela é escrita diferente. E o Apocalipse, ele é subgêneros, né? Ele é meio específico, né? Ele tem uma forma de ser escrita, o livro de Apocalipse e todas as partes que a gente tem em Apocalipse também nos outros textos. Então, a gente tem Apocalipse, por exemplo, no discurso de Jesus em Mateus, certo? Mateus 24, Marcos 13. A gente tem Apocalipse lá no livro de Daniel, né? Daniel 9 tem linguagem apocalíptica. A gente tem Apocalipse lá em Ezequiel. A gente tem Apocalipse, algumas coisas ali que Pedro falou. Quando Paulo fala lá do céu, do sétimo céu, né? Terceiro céu. Tudo isso é linguagem apocalíptica. O que fala? O que se refere linguagem apocalíptica? Isso aqui são alguns termos, né? Que eu trouxe para vocês entenderem mais ou menos quando a gente fala de linguagem apocalíptica, o que a gente pode esperar ali, né? Então, enfim, isso aí a gente não vamos perder o nosso tempo com isso, mas ele tem ali algum, alguns elementos que são distintivos, né? Para gente procurar tirar uma compreensão, né? Discurso de natureza ética, muito simbolismo, enfim, e coisas aí, visões que são dadas por anjos, acontece muito, né? Como não foi no caso de Daniel, também foi no caso do livro de João. Então, quando a gente pensa em Apocalipse, tecnicamente, a gente tem que pensar nisso. Mas, teologicamente, o que é mais importante é isso aqui. Ó. Douglas, você pode ler para a gente? Qual que é o propósito da literatura apocalíptica? Posso ler sim. Vamos lá. Esforço de realizarmos uma aplicação. A literatura apocalíptica dá na necessidade de se dirigir a um grupo em crise com um propósito de exortação ou consolo por meio de autoridade divina. Peraí. Esse ponto, já você volta. Esse ponto em azul. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de João, Apocalipse de João, você fala, caramba, esse povo está lendo isso aqui, mas está falando do futuro. Né? Você gostaria de receber uma carta que não fala absolutamente nada sobre você?
Poxa, o meu pai está me escrevendo. Meu pai mora lá em Peruíbe e ele escreve uma carta para mim. Digamos que a carta ainda é um expediente que está sendo utilizado para comunicação, né? E ele escreve para mim. E ele fala de coisas que não fala absolutamente nada a respeito de mim. Ele vai falar, sei lá, sobre as questões lá da região onde ele mora, em Peruíbe, como é que vai ser o novo prefeito da cidade lá, e coisas do gênero. Isso me aproximaria de algum jeito? Então, ao olhar também o livro de Apocalipse e também Tessalonicenses, que a gente vai olhar daqui a pouco, a gente tem que ter por consideração também que a carta escrita de Paulo foi aos Tessalonicenses, não foi para mim. A carta, né, de João, o Apocalipse de João, ele foi escrito para alguma comunidade, né, para 7 igrejas naquela ocasião. Precisava falar com aquela comunidade, né? E, né, do que podemos ter de similaridade entre aqueles que recebem essa carta, é que esse grupo, ele estava em crise, né? Como a gente leu, dirigiram um grupo em crise, para quê? Com o propósito de exortação ou consolo por meio da autoridade divina. Por que por meio da autoridade divina? Porque as mensagens apocalípticas, elas quase que invariavelmente, elas vêm direto de Deus, elas são revelação, como eu falei. As mensagens apocalípticas, elas são revelação. Elas vêm de Deus para nós. Então, por meio de autoridade divina. Por isso do grifo em azul. Douglas. Cada elemento cada tá elemento mais aí, nesse tipo. Desculpa. Nesse tipo de texto, conduz o leitor pelo desenvolvimento da tese apocalíptica básica. Deus é soberano e está no controle da história. O Deus que teve controle no passado levará a cabo a sua promessa e é digno de confiança ao porvir. Segue. O Deus da Bíblia revela verdades chaves sobre o futuro, mas que são relevantes para os ouvintes originais. É isso aí. Verdades fundamentais sobre o futuro, mas que são relevantes aos ouvintes originais. Agora, voltando Davi, posso fazer só um comentário que eu acho extremamente importante que você falou aí agora? Tem aquele Espiral da Hermenêutica, um livro fantástico, bem técnico sobre interpretação texto. Uma das coisas que me... Você falou, cara. Desculpa aí, meu. Não, rapidamente aí eu tava comentando que daquele livro Espiral da Hermenêutica, né, uma das coisas que ele tomava cuidado, falando para se afastar da heresia de alguma coisa que a gente poderia ter uma má interpretação, é não deixar de considerar aquilo que significou o texto para pelos ouvintes, né, os leitores originais. Não pode significar uma coisa diferente para nós hoje que não tenha sido considerado por eles lá atrás, né? Perfeito, é isso aí. Agora, voltando à parte azul ali, ó, dirigir um grupo em crise. Falar desse assunto ainda. Vai lá, Rô. Não, assim, uma maneira mais simples disso geralmente a gente lê a Bíblia assim, o que Deus quer falar comigo, né? É isso aí. Esse texto diz, mas antes da gente saber o que diz para mim, eu preciso aprender o que disse lá atrás, né? É isso aí. Não fazer uma aplicação errada, é isso que você está falando aí, né? Perfeito, Rô. Muito obrigado aí pela contribuição. É exatamente isso aí, Douglas. E pensando no grupo em crise, esse grupo aqui de Tessalonicenses estava em crise, gente? Sim ou não? Sim ou sim, né? Que nem dizia um professor meu. Olha só, deixei em amarelo, né? A gente não precisa ler tudo que a gente já leu, mas olha só. Olha a quantidade de referências que Paulo faz sobre a crise que aquele povo que estava recebendo a carta estava passando, né? Então, ó, todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando, vocês também estão sofrendo, lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, e por aí vai. Que todo esse consolo te façam digno. Então, esse povo ele estava em crise, né? Então era natural, pensando, né, no consolo que vem dos céus, de que Deus tivesse uma mensagem de esperança para eles, né? Que Deus revelasse uma mensagem de esperança para eles. E a mensagem de esperança que Deus traz é isso que a gente viu, né? A revelação do Cristo. Revelado lá do céu, de onde ele vem, lá do céu, voltando agora exclusivamente ao texto, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Olha que interessante, gente, essa parte aí em chamas flamejantes que eu quis destacar. Olha só,
A imagem do fogo queimando os adversários é muito comum em toda a literatura judaica, inclusive nas questões que envolvem a esperança escatológica, a esperança do futuro. A raiz do substantivo ira é a mesma do verbo queimar no hebraico e línguas cognatas. Tem algum irmão aqui, vou até tirar aqui o share para ver o rosto de vocês, quem tiver com câmera aí. Tem algum irmão aqui de tradição que vem, né, do pentecostalismo, que veio de alguma igreja mais avivada, por assim dizer, aqui não? Eu vim, Davi. Douglas. Eu também. Você também, né, Rô? Passei por lá. Passou por lá? Os nossos queridos irmãos, eles pegam lá aquele texto, sobretudo o texto de... Você me ajuda, tá, Douglas? Porque você veio da tradição. Se eu falar bobagem, você me fala, mas eu vou abrir o texto aqui de Mateus... Esse aqui. Ó, texto de Mateus, eu vou até projetar aqui para vocês. Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui. Share. Olha só. Esse texto aqui de Mateus 3, o drama, né? De Jesus sendo o encontro, né? Com João Batista e tudo. E João Batista falou assim: ó, gente, é o seguinte, ó. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. Uma passagem paralela disso aqui vai falar que ele vai fazendo esse contraste, né, da água versus o batismo com fogo, com o batismo do Espírito Santo com fogo. Aí, muitos irmãos na tradição pentecostal vai falar que esse batismo com fogo aí está relacionado aí com toda a sorte dos dons espirituais e tal, e principalmente o batismo no Espírito Santo, né? Então, esse que é o batismo com fogo e com o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo e tal, e tal, e tal. Tudo muito bem, tudo muito bom, é uma possibilidade, né? É uma interpretação, mas, olha só, gente, o texto continua. Como é que eu desço aqui? Ai, caramba, eu vou ter que... assim, ó. Peraí, deixa eu tirar assim. Olha só, o texto continua. O texto continua assim, ó. Ele traz em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo, na mentalidade judaica, é sinônimo de juízo. Então, Jesus ele vem para batizar com o Espírito Santo, mas ele vem também para o juízo. Né? Ele vem para fazer exatamente isso aí. Ele vai juntar o trigo dele no celeiro e aquilo que não presta vai ficar de um lado e aquilo que presta vai ficar do outro. Então, tudo que a gente fala de fogo, nesse contexto mais espiritual aí, na mentalidade judaica, é uma questão de juízo e de ira, tá? Então, assim, me perdoem aí os irmãos pentecostais e tal, eu sei que tem uma tradição riquíssima por trás disso, mas me parece que o fato de Jesus batizar com fogo não está diretamente relacionado aí com as questões de dons e falar em línguas e tal, mas de que ele é o justo juiz que vem para julgar. Comentários? Primeiro comentário é que realmente esse texto aí sempre passou despercebido, hein? Na sequência ele já mostra esse Na sequência, lado. né? O texto o texto muitas vezes interpreta ele mesmo, né, Décio? Ele responde a ele mesmo, né? Pois é, gente. Os irmãos pentecostais, eles associam esse texto do fogo aí com Atos 2, né? Também, com as línguas de fogo, né, que descem e tal. Agora, pegando esse gancho, a gente já vai chegar aí, que talvez seja uma possibilidade de resposta aos nossos irmãos. Então, voltando, né, a imagem de fogo queimando, é muito comum em toda a literatura judaica e é fogo e ira. Eu trouxe aqui para vocês uma passagem aqui de Isaías 66:14, que ele vai falar um pouco dessa questão, novamente, aí do fogo voltado aí à ira, né?
Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará. Aqui, de novo, na Isaías 40, até o final de Isaías, ele vai falar muito das promessas messiânicas ali e tal, servo sofredor, e vai falar muito uma mensagem de esperança, né, para o povo de Israel voltando do exílio. Então ele vai dizer o seguinte: quando vocês virem isso, e aqui ele está falando da restauração do povo, vocês florescerão como a relva, a mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra o seu adversário. Vejam, o Senhor vem num fogo, olha só. Me parece que quando Paulo estava escrevendo ali, ele tinha isso na cabeça. Paulo manjava, né, do Antigo Testamento, né, gente? Então parece que ele está utilizando ali os mesmos termos. O Senhor vem num fogo, e seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Tá? Muito bem. No final ali, eu só deixei em negrito ali, porque eu acho muito bonito esse texto, né, quando ele fala que ele junta todo o povo e tal, nações e línguas, então toda a esperança, né, de um futuro glorioso. Só que veja só, esse amarelo, né, o fogo que transforma em fúria, né, transformará em fúria a sua ira, em labareda de fogo a sua repreensão, executará julgamento, etc. e tal. O fogo, ele tem um propósito de juízo. Tá? Então, o Senhor que vem, que ele é revelado dos céus com chama flamejantes, ele vai fazer o quê? Vai exercer juízo. Tá? Além disso, e aí talvez uma proposta de resposta aí os irmãos pentecostais, seja isso aqui. Ó. Além do juízo, outra figura que está ligada ao fogo, chamas flamejantes, é a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela também é relatada com os detalhes muito vívidos, né, no Antigo Testamento, com o fogo e toda aquela história, né. Bom, aí está a história de Êxodo, né, o Monte Sinai, toda aquela dramaticidade, né. Deixei algumas coisas em negrito, em vermelho, para destaque, né, os trovões e raios, né, que estão ali em nuvem, trovão, raio e nuvem, que cobrem ali o monte, trombeta. A gente já viu isso em algum lugar, né? Pensando no que a gente estava falando de apocalíptica, né? Trovão, raio, nuvem, trombeta, o que está aqui em Gênesis acontece. Estou sem câmera. Estou fazendo um monte de gesto aqui. Peraí. Start my video. Aí, pronto. Então, assim, de novo. Trovão, raio, nuvem, trombeta. Gente, vai ler Apocalipse, você vai ver tudo isso. Tudo está lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Então, sem ler o Êxodo, você não entende Apocalipse. Fica aqui a dica, a chave de interpretação. Sem ler Êxodo, você não entende Apocalipse. Tá? E olha só, por que toda essa pirotecnia, por assim dizer, desculpa a irreverência, né? Por que tudo isso acontece? Porque para encontrar-se com Deus. Cadê minha chavinha aqui? Para encontrar-se com Deus. Deus está no meio desse trovão, desse raio, dessa trombeta e dessa nuvem aí. O Monte Sinai estava coberto de fumaça. Por quê? Porque o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. E aí o texto continua, papapá, e Deus repreende Moisés, aquela história toda, e no final ele fala, olha, santo. Fogo está relacionado à santidade, tal qual acontece lá em Atos. Certo, Rosângela? Então, outra figura de linguagem relacionada ao fogo. O fogo com o qual as chamas flamejantes na revelação do Senhor Jesus Cristo vem em fogo. Santidade e juízo. Que vai estar pegando fogo. Não. Santidade e juízo. Amém? O outro termo, quando ele é revelado dos céus, é que ele vem com seus anjos poderosos, que a gente lê, né? O Senhor Jesus Cristo vai ser revelado lá dos céus, em meio às chamas flamejantes, com seus anjos poderosos. Novamente, em todo o Novo Testamento é muito comum a vinda do Senhor Jesus estar em volta com anjos, né? É muito comum. E aí você vai ter o próprio Senhor Jesus falando isso, a gente vai ter o livro de Judas. Quem pode ler aí? Lê aí, Rô, você está toda concentrada aí. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam,
O Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Novamente aqui ele traz tanto juízo, né, daqueles que falam palavras insolentes, e ele vem com milhares e milhares de seus santos, de seus anjos. Ah, essa versão deveria ter pego outra. O que ele fala milhares de seus santos, né? Mas são anjos, tá? Inclusive, essa é uma citação de um livro de Enoque, né, que é um livro apócrifo que está na Bíblia. Olha que interessante, hein, gente? Olha que delícia pensar nisso. Um livro apócrifo que está na Bíblia, está sendo citado por Judas, que é o livro de 1 Enoque. Ele fala que o Senhor vem com milhares de seus anjos. Em algumas traduções eles falam milhares de seus anjos, seus santos. E também o próprio Senhor Jesus, né, fala que na vinda dele, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Então as pessoas fazem ali de forma intercambiável ali, os santos e os anjos, o exército celestial, né? Na verdade, o Senhor Jesus vem com o exército celestial, tá? O exército celestial composto de seres celestiais, né? E também dos seus santos, né? Que a gente pode pensar que talvez seja aí os seus seguidores, né, em algum momento acompanhando, né, o Senhor Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus, revelado lá do céu, conforme o texto de Tessalonicenses, Jesus ele vai ser revelado lá dos céus com anjos poderosos e no meio de chamas flamejantes. Chamas flamejantes, ele vai estar pegando fogo? Não, porque ele vai exercer juízo e ele vem em santidade. E ele é acompanhado com todo o seu exército, tá? Ok, gente? Muito bem. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, de novo, Jesus ele é revelado lá do céu, ele não estava e agora ele está. Nós não vimos, agora nós veremos em determinado momento da história. Como isso vai acontecer, essa revelação? Em chamas flamejantes, ou seja, em juízo e em santidade, e com o seu exército. E por outro terminho que a gente vai explorar, é o termo ele vier, que é esse terminho aqui, ó, termo parousia. Não está não está no primeiro capítulo de Tessalonicenses que a gente leu, mas ele é recheado em Tessalonicenses e ele dá esse mesmo sentido, né? E a parousia, o que é a parousia, gente? Desde os tempos de Ptolomeu, o termo grego é usado para expressar a chegada ou visita de um rei ou imperador, celebrando a glória do soberano em questão publicamente. Corresponde ao termo latim advento, tá? Basicamente, quando o Senhor diz que essa passagem diz que ele vai vir para ser glorificado, é isso que vai acontecer. Essa vinda é a vinda ou a chegada de um rei ou imperador. Quem é o nosso rei? O Senhor Jesus. Então ele vem para quê? Para reinar, né? O Senhor Jesus ele vem para reinar, tá? O rei vem para reinar. E essa glória, essa celebração da glória, da vinda do rei, que vem em chamas, juízo e santidade, com todo o seu exército, ela vai ser pública, tá? À luz desse texto que a gente está falando de 1 Tessalonicenses 1, tá? Eu trouxe aqui uma representação antiga, né, da parousia. Então o rei vindo, olha que legal esse rei, que bonitão esse rei, né? Olha o rei aqui, ó. O rei bonitão, tudo chegando aqui com o seu exército, toda essa galera aqui atrás, e o povo todo, né? Ó, aqui o seu exército, né? E o povo aqui, ó, todo, né? Celebrando a vinda do rei. Essa é uma figura antiga que era utilizada no contexto, né? De tomada de um rei, de um soberano, um imperador, quando ele tomava uma cidade. O que acontecia? Eu vou até abrir um. Deixe-me parar de projetar aqui.
E vou colocar um branco aqui que talvez fique mais fácil da gente brincar aqui, ó. Olha só. Olha só. Screen to... Muito bem. Então, ó, o termo parousia utilizado para a vinda do Senhor Jesus, conforme a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, ela é assim. O rei, aqui está o rei, tá? Aqui está o reino B que foi tomado e todos os despojos do reino B. Então ele está levando tudo isso, ele está pegando tudo isso e ele está vindo com a sua comitiva para a sua terra, o reino A. Tá? Então ele está vindo aqui, pá, 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 pá. E aqui aqui estão os seus súditos. Você vê que realmente eu preciso me dedicar à teologia, né? Porque desenhar não é meu forte. Então, esse povo aqui, as trombetas soam, todo o alarido é feito, e, gente, o rei está voltando. Toda essa galera aqui, ela parte em direção ao rei. E o rei está vindo nessa direção. Este encontro do rei com os seus súditos é o que o termo parousia, né, que está lá no grego, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus, significa. Esse é o encontro. O nosso encontro com o Senhor vem, e o nosso encontro com Ele é a parousia. Isso é a parousia. A esperança da igreja, né? Da vinda do Senhor Jesus para encontrar com o seu povo e reinar. Tá? Cadê? Deixa eu voltar para o meu slide, que eu trouxe mais um aqui para mostrar também também uma representação antiga, né? Deixa eu mudar aqui para o branco. Uma representação antiga. Então aqui está o rei, sua comitiva, voltando de algum reino que ele conquistou, encontrando com os seus súditos. É isso. Essa que é a tal da parousia aí que a gente lê no texto bíblico, né? E que Paulo está fazendo alusão. Essa é a alusão de Paulo no texto de Tessalonicenses. Parousia, ó, a parousia aqui, ó. Aí algumas vezes que ela acontece, tal, tudo bem. A gente já está chegando no final, tá? Só quero apresentar aqui, sem polemizar e sem dizer exatamente qual que tem que ser aí a visão de cada um. Essa vinda do Senhor Jesus, ela pode... as duas grandes formas de se acreditar nisso, de se pensar ao longo da história da igreja, esse evento da vinda de Jesus, ela é vista basicamente de duas formas distintas. Tem algumas outras, tal, mas basicamente são duas formas distintas. Uma mais simples, a Douglas, uma bem mais simples, que está aqui do lado direito, cadê meu... Deixa eu... Aqui, que está aqui do lado direito, tá? Que é onde a gente tem um único evento. Nesse único evento, dessa vinda de Jesus, a gente tem o retorno visível de Cristo à Terra, o ajuntamento, a libertação do seu povo, a libertação do seu povo da grande tribulação, a destruição do anticristo, a vitória de Satanás e de seus demônios, os julgamentos, esses que a gente viu aí, a ressurreição, né? A gente vai falar muito dessa questão de ressurreição lá na primeira carta de Tessalonicenses, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Está na primeira carta de Tessalonicenses. Os novos céus e a nova terra e o reino eterno. Tudo isso um único evento. A coisa, pumba, aconteceu, acabou. Né? A vinda, tudo isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado, vai ser esse evento, onde absolutamente todas essas coisas vão acontecer. Tá? Essa é uma visão.
Uma segunda visão, ela vai dizer que são dois eventos. A vinda, a gente fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a gente ama a vinda do Senhor Jesus. Semana passada a Rosângela falou bastante da volta, né, do Senhor Jesus e tudo como uma esperança, né, Rô? Foi isso que você falou, né, semana passada e tal. Essa esperança da vinda de Jesus, uma corrente teológica, que inclusive é a qual nós estamos inseridos aí, né, Igreja Batista do Horto do IP, ela vê tudo isso aqui em duas etapas, tá? É como se fossem duas segundas vindas ou uma segunda vinda em dois momentos, né? Uma segunda vinda em dois atos, tá? Então, de um lado a gente tem uma segunda vinda de Jesus única e mais simples e com todos os eventos que estão relacionados à volta do Senhor Jesus, e de um outro lado, um pouco mais dividido, né? A segunda vinda um pouquinho mais dividida, tendo alguns eventos relacionados a um primeiro momento e alguns eventos relacionados a um segundo momento. Possivelmente o Fábio vai explorar isso com vocês semana que vem. Nessa segunda, cuja a nossa igreja está inserida, a segunda vinda ela é dividida em dois momentos. Uma, onde só a igreja vê, o primeiro ato da segunda volta de Jesus, só a igreja vê. Onde, nesse primeiro momento, só a igreja vê, ela é invisível, né? Até coloquei aqui invisível. Onde ocorre a ressurreição dos mortos, a transformação dos crentes vivos, arrebatamento da igreja, encontro nos ares, o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro e a grande tribulação na terra. O bicho pegando aqui na terra e a igreja lá no céu com o Senhor Jesus, tá? O segundo ato da segunda vinda de Cristo, então, de novo, lembra? Vinda de Cristo em dois atos. O segundo ato é a vinda visível, onde todo olho verá. Lembra quando Jesus fala? Todo olho verá, né? Neste momento, nesse segundo momento da vinda de Cristo, você tem o retorno do Senhor Jesus com os seus santos, tá? Então, possivelmente, quem está neste campo aqui, quem está nesse campo aqui, vai crer que aquilo que a gente falou lá atrás está aqui embaixo, né? A vinda em juízo, em santidade com seus santos para julgar e toda aquela história, está aqui embaixo. Porque é o retorno da terra com os seus santos. O que mais? Segundo ponto. Final da grande tribulação. Destruição do anticristo. Aí tem o aprisionamento de Satanás, o reino milenar. Não tem uma passagem, Apocalipse 20? 21. Agora me fugiu. Onde Satanás é preso, né? Com os seus anjos. Onde ele é solto por um tempo para enganar as nações e depois, né? E depois ele é solto aqui, o que está aqui embaixo, né? Satanás é solto, lançado num lago de fogo. Ressurreição, julgamento e condenação dos ímpios, novo céu e a nova eternidade. Novamente, essas são as duas posições. Eu diria que não são as posições majoritárias, tá, gente? Não, de novo, vou repetir. Não são as posições majoritárias, principalmente a posição da direita. Ela não é a posição majoritária, mas ela ficou muito popular, sobretudo por causa da influência dos Estados Unidos. E hoje, grande parte dos movimentos pentecostais estão aqui e os batistas também. Quem estão do lado de esquerdo? Presbiterianos, metodistas, principalmente os presbiterianos, metodistas, igrejas reformadas, por assim dizer, tá? Então, é assim mais ou menos que a coisa está dividida. Para a gente finalizar, isso aqui é complicado e o Fábio ele vai explorar, tá? Eu não quero entrar muito nesses detalhes aqui, porque eu acho que também nem é a nossa... É o Douglas? Parabéns, Douglas. Eu vou assistir a aula nesse dia. Rô, eu tava mó feliz aqui já. O cara falou 2 vezes, sabe? Eu falei, eu vou ficar bem quietinho aqui. Então, parabéns. Eu vou assistir, tá? Só para ver o que você vai falar. Mas, brincadeira. Mas, assim, isso tem muitas implicações, tem muitas divergências de um lado de outro. A coisa não é tão simples assim. Isso aqui é uma simplificação grande, né? Do tema, tá? Do que tange a volta
do Senhor Jesus, tá bom? Mas, enfim, fica aí para os mestres em teologia continuar o ponto. De qualquer forma, 1 Tessalonicenses 1, que nós lemos, ele tem um lugar na história, certo? Eita, nós, olha como é que ficou. Tudo bem, gente? Tudo bem, eu não quero passar se vocês não estiverem confortáveis, tá? Mas eu só queria mais ou menos passar ali pelos dois pontos. Mas segunda vinda de Cristo, mas em que ocasião? Bom, tem essas duas ocasiões, tá? O que eu vou assumir é o texto tal como ele está. E o texto tal como ele está em 1 Tessalonicenses diz que ele vem em chamas, com chamas flamejantes e com o seu exército. É isso. Então, se ele vem com chamas flamejantes e com o seu exército, vamos avaliar biblicamente de qual momento é esse, né? E eu consigo localizar esse momento no texto de Apocalipse 19, 11 e 16. Olha só, gente. E vi o céu aberto. A gente leu, a gente acabou de ler, que a revelação de Jesus, de onde que ela vem? Alguém lembra do texto? Revelado desde o? Estão aí ainda? Desistiram, né? Comecei a falar essas coisas difíceis. Desde o céu. Deixa eu ver se eu estou aqui sozinho ainda. Acho que eu estou aqui sozinho ainda. Não, vocês não. A revelação do Senhor Jesus Cristo, ela é desde o céu. Não é isso que diz o texto de Apocalipse? Não sei quem está com a Bíblia aí. É que a sua pergunta deu a dúvida se seria desde local ou tempo. Ah, tá. Ok. Aqui é o tempo onde ele está localizado, né? E o texto de Tessalonicenses, ele diz que é a partir do céu, né? Desde o céu onde ele é revelado. E olha só o que acontece nesse drama, né? Aqui de Apocalipse. E vi o céu aberto. O céu, de novo, mesmo termo. Então, parece que as coisas estão ligadas. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O que ele faz? Ele julga. O cavaleiro, no cavalo branco, fiel e verdadeiro, ele julga. Tal qual a gente leu, né? E olha só, e guerreia com justiça. E o que mais? Seus olhos são como chamas de fogo. Olha só, olha de novo aí a ideia do fogo, né? A ideia do juízo e da santidade do Senhor Jesus. Está muito claro no julgamento, tal qual o texto, mas também a questão da santidade do Senhor Jesus, né? Seus olhos são como chamas de fogo. Não é que ele vai ser um ser, sabe, mitológico, né? Com olhinho, com chamas. Não, gente, não é isso. É que o fogo, na mentalidade hebraica, ele fala de juízo e ele fala de santidade. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, é o sacrifício do nosso Senhor Jesus, né? E o seu nome é o quê? Palavra de Deus. Quem é esse, gente? Quem é o nome? Quem é a pessoa cujo nome é palavra de Deus? Quem é? E o que acontece com esse aí, cujo nome é palavra de Deus? Os exércitos do céu o seguiam. Como ele falou que vem? Ele vem em chamas flamejantes e ele vem com os seus anjos, os exércitos do céu o seguiam. Vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Por isso que algumas pessoas acham que é a igreja, né? Porque eles vêm vestidos de linho fino e essa vai ser a nossa veste, né? Nós vamos ter essas vestes, né? Conforme o entendimento, né? Quando nós formos todos purificados eternamente, né? Dos nossos pecados. De sua boca sai uma espada afiada, e com a qual ferirá as nações. Juízo. Ele as governará com cetro de ferro, com força. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que lemos em Tessalonicenses, ele está transcrito aqui. É quase que uma paráfrase, né? Talvez aqui com alguns elementos adicionais, né, da identidade do Senhor Jesus Cristo,
né, de que ele é o fiel e verdadeiro, que ele é a palavra de Deus, e a gente pode tirar um monte de ensinamentos para a vida e teológico quanto a isso. O fato de que ele julga e que ele guerreia, o fato de que ele é soberano, né? Lembra que a gente falou muito, né, sobre a questão da linguagem apocalíptica, que falava que ela tem que mostrar a soberania de Deus, né? A soberania do passado, de que Deus fez coisas grandiosas no passado, no futuro ele garante o nosso futuro, né, pela fidelidade que há nele, né, porque ele é fiel e verdadeiro. Então, os mesmos elementos aqui da vinda do Senhor Jesus Cristo, como ela ocorre e quando ela ocorre, né, está justamente relacionado, assim, diretamente relacionado com o que a gente leu agora em 2 Tessalonicenses. E, portanto, conscientes disso do quê? Que o Senhor Jesus, ele vem em santidade e justiça para nos dar o quê? Alívio. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim termina o texto, né, que a gente leu hoje. Então, tudo isso tem uma razão de ser, né? Isso nos ajuda que a gente que ter o conhecimento de tudo isso, que nós sejamos dignos, né, da nossa vocação e que a gente possa estar com o nosso Senhor. E eu quis trazer esse texto aqui de João para a gente finalizar, porque o texto termina de Tessalonicenses falando, né, de sermos glorificados em Jesus Cristo, né? E aí veio na minha cabeça muito forte, né, a oração de Jesus ali, a oração sacerdotal, né, antes dele ser entregue e tal, quando ele ora por todos os discípulos, né, e ele ora por nós, gente. Esse texto é maravilhoso. Ele ora por mim, pela Rosângela, pelo Décio, ele ora pela Vandinha, ora pelo Douglas, ora por nós aqui, todo mundo, pela Priscila, todo mundo que está aqui, ele orou por nós. A oração de Jesus não era só por eles quem? Os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, mas por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Nós somos a igreja apostólica, né, que está fundamentada no ensino apostólico. E os apóstolos levaram a mensagem, chegou até nós depois de 2000 anos, né? E Jesus orando aqui por nós, mas ele orou por quê? Ele roga para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me dei-lhes, olha a oração de Jesus por nós, hein? Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Estar em Cristo é uma espécie de união, né? Uma união mística, né? Uma união que vai além, né? Sabe, de uma união feita por um contrato, ou uma união feita por um relacionamento sanguíneo, algo do gênero, né? É uma união que envolve o próprio ser divino, né? Imagina você estando unido, né, com o propósito desse ser, né? Desse ser maravilhoso, né, que é fiel e verdadeiro. E que essa oração nos faça, né, que o fato de a gente olhar para o nosso Senhor, vindo em juízo, vindo em santidade, para tomar aquilo que é dele, no futuro, nos faça dignos da nossa vocação hoje. Nos faça dignos da nossa vocação hoje, com esperança, né, de que o Senhor Jesus, ele vem para reinar e vem para um dia, né, sermos absolutamente todos nele, ele em nós e todos nós no Pai, numa grande comunidade, né, consumada nos últimos tempos. Amém?